Tô aqui com o meu programa, vamos começar primeiro aqui, ó, pelo crânio. Então tá aqui, ó, os ossos do crânio. Vamos começar pelo neurocrânio aqui, ó. Osso frontal. Tá, então, ó, pra começar, se você tá começando agora, vamos começar primeiro pelo nome dos ossos. E aí depois você estuda os acidentes ósseos, ó. Osso frontal, parietais, que são esses laterais aqui, ó, são os ossos parietais. O osso occipital, que ele forma essa parte posterior da base do crânio, onde a gente tem o forame magno, que passa a medula espinal aqui, ó, artéria vertebral e nervo acessório passam por aí, tá bom? Então vocês viram aí, ó. São os ossos que formam essa calota superior da cabeça. Tenho outros ossos do neurocrânio? Tenho, lógico. Tem aqui, ó, os ossos temporais, aqui, ó, temporal esquerdo e direito. O osso temporal é o osso mais bonito do corpo humano, tá? Então esse é o osso mais bonito do corpo humano. Os ossos temporais, que são pares. Aqui vocês veem um osso, ó, que tem o formato de borboleta aqui, ó. Eu gosto desse aqui, ó. Se eu deixar todo mundo transparente, ó. Você vê que ele tem o formato de borboleta, ó. Esse aqui é o esfenoide, tá bom? Esse aqui é o osso esfenoide. Também é um osso do neurocrânio. É aqui que fica a hipófise, ó. A hipófise fica agregada aqui, ó. Fica abrigada aqui, na célula túrcica. Esse é o esfenoide. É também aí um dos ossos do neurocrânio. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui é o osso etimoide, tá? O osso etimoide é um osso importantíssimo aí, ó. Tá bom? Então o osso etimoide, ele, além de ser um dos ossos do neurocrânio, ele forma também o septo nasal, tá bom? Então, o pessoal às vezes não entende a relação que a gente tem entre o cérebro e a cavidade nasal, que é muito perto, tá? Porque às vezes a pessoa tem um traumatismo craniano e sangra pelo nariz. Ele sangra pelo nariz pela proximidade que a gente tem aqui. E esse osso etimoide, ele tem buraquinhos, tá? Se vocês verem, eu vou chegar bem pertinho, ó. Ó, ele tem furinhos aqui, ó. Tá vendo que ele é todo furado, ó? Essa aqui é a lâmina cribriforme, ou lâmina crivosa do osso etimoide. Tá? E essa lâmina crivosa, eu gosto desse nome antigo, ó, da lâmina crivosa do osso etimoide. É por onde passam os terminais do nervo olfatório aí. Então é importante, tá aí o etimoide, tá bom? Então vocês estão vendo que a gente tirou lá os ossos do neurocrânio. Nem parece um crânio mais, né? Que a gente tirou a parte superior do crânio. Aqui na parte anterior a gente tem os ossos do esqueleto da face, ó. Então vou mostrar para vocês todos eles aqui, ó. Aqui vocês têm a maxila ou maxilar, tá bom? E aqui o osso nasal. E aqui vocês têm as cartilagens nasais, ó, que são três, ó. O septo nasal, né, a cartilagem septal. Aqui a gente tem as cartilagens alares superiores, né, as maiores, e as cartilagens alares inferiores, ó. Tá bom? Então aqui a gente tem as cartilagens alares, tá bom? Então se a gente tirar aí, ó, você vai vendo os outros ossos que a gente tem aí, ó. Então lá no interior a gente tem o osso lacrimal. Então o pessoal tem uma dificuldade de encontrar o lacrimal, que ele fica logo atrás do osso nasal, tá bom? Então o osso lacrimal. A parte que é mais complicada de ossos é a parte do crânio mesmo. Esses ossos laterais são os zigomáticos, tá? Eles compreendem a maçã do rosto. Então a maçã do rosto compreende os ossos zigomáticos. E aqui a gente vai ter os ossos aqui, ó, que eles vão formar aqui também uma parte do septo nasal, e eles formam também as conchas nasais, tá bom? Então aqui a gente tem o osso vômer, tá? Que você vê que ele forma a parte interna do septo nasal. Tem uma coisa interessante, né? O termo vômer significa relha do arado. Isso aqui parece uma relha do arado. Eu não sabia o que era uma relha do arado. E aí falaram para mim uma vez que é parecido mesmo a uma relha do arado. Tá aqui o vômer, é a relha do arado. Esses aqui, ó, compreendem a concha nasal inferior, ó. Então isso aqui é a concha nasal inferior. Aqui a gente tem o osso palatino, que ele vai formar aqui a parte posterior do palato duro, tá bom? Então aí o osso palatino. A outra parte é a maxila, então tá aí o palatino. Vocês estão vendo? A gente foi tirando, ó. Foi sumindo a turma toda aí, ó. O único osso móvel do crânio é a mandíbula, essa aqui, ó. Gente, isso aqui é mandíbula, tá? Não é maxilar, não. Tá bom? Então isso aqui chama-se mandíbula. Então tá aí a mandíbula, o único osso móvel do crânio. Lá dentro do ouvido, a gente tem os ossículos da audição, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Tá bom? Então aqui é só cartilagens. Aí aqui vocês têm os dentes, tá bom? E aqui nessa região do pescoço a gente tem um osso chamado hioide. Ele tem esse nome
porque ele parece a letra Y grega. Aí aqui a gente vai ter as vértebras, tá? Aqui tá a coluna vertebral. Então aqui a coluna cervical com suas 7 vértebras, ó. C1, Atlas, C2, Axis, C3, C4, C5, C6 e C7. Então as vértebras cervicais aí, ó. Tiramos as vértebras. Vai ficar só os dentinhos. Aí você tá perguntando, Rogério, por que você não vai tirar os dentes? Porque dente não é osso, tá? É diferente, dente não é osso. E aqui a gente tem, ó, as costelas que ficam unidas às vértebras torácicas. Então cada par de costela fica unido a uma vértebra torácica. Então aqui, ó, primeiro par de costelas, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo par. Tá aqui, ó. Essas aqui são as costelas verdadeiras, tá? São as costelas verdadeiras. São aquelas que se conectam diretamente com o externo, através das cartilagens costais. Da oitava à décima, essas aqui, ó, são as costelas falsas, porque se unem à cartilagem da sétima. E essas duas últimas aqui são as costelas flutuantes, tá bom? Então a gente ouve falar que a gente tem 206 ossos. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem mais do que 206. Aqui vocês vão ver 210 ossos. Então eu vou falar aqui pelo menos 210 itens. Esse osso que fica aqui na frente do peito é o manúbrio, é o externo, com manúbrio, corpo e processo chifoide aqui, ó. E aqui a linha alba que segue aí o chifoide. Então tá aí o osso externo, tá bom? Aí aqui a gente vai tirar o ligamento longitudinal anterior e ver as vértebras torácicas aqui, ó. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Essas são as vértebras torácicas, tá bom? Tiro. Ficou só os discos. Olha que bonitinho aqui, ó. Nossa, não tá, vai ficar bonito. Vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês nunca viram hoje aqui então, hein? É o corpo humano somente com o tecido conjuntivo que une os ossos. Vai ficar um desenho interessante aqui. Eu nunca fiz isso. Vamos tirar os ossos dos membros superiores aqui, ó. Membro superior, o que vocês têm aqui, ó? Clavícula, escápula, húmero, rádio lateralmente no antebraço e ulna medialmente aqui, ó. Então aqui vocês têm os ossos longos aqui, ó. Tá bom? E aqui um osso plano, tá bom? Então tá aí. Se a gente for para a mão, vou tirar uma mão só aqui, ó, que a mão dá trabalho. Então daqui, ó, fica mais fácil se eu girar. Que tá com os ligamentos. Não, vamos tirar os ligamentos aqui, ó. Os 8 ossos do carpo são escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. São os 8 ossos do carpo. Aqui ficou só os ligamentos. Fica até o fim da aula que vocês vão aprender tudo isso aqui hoje. Depois dos ossos do carpo, os metacarpos, que são 5 em cada mão. E lá na ponta a gente tem as falanges, que são os dedos, ó. 2 para o polegar e 3 para os outros dedos, totalizando 14 falanges aí, ó. Quem é louco o suficiente de em uma aula no YouTube passar todos os ossos do corpo em 10 minutos, hein? É o desafio dos ossos aqui, ó. As 5 vértebras lombares aqui, ó, L1, L2, L3, L4 e L5, sacro e cóccix, tá bom? Então essa é a parte baixa da coluna aqui, ó. 5 vértebras lombares, sacro e cóccix, tá bom? Então tá aqui, ó. Beleza? Aí só faltou um membro inferior. O que a gente tem no membro inferior aqui, ó? Osso do quadril, que é esse aqui, ó. Que ele tem 3 partes, ó. O ilíaco, o pubis e o isquio, dos dois lados, ó. Então esse é o osso do quadril. O osso do quadril se articula com o fêmur, tá? Que é o maior osso longo do corpo, que é esse aqui, ó. Formando a articulação coxo-femoral. Aqui no joelho a gente tem a patela, tá bom? Esse aqui é a patela, que é um osso sesamoide. Não é um osso curto, tá? Se você acha que é curto, errou. Tíbia e fíbula na perna, ó. Tíbia fica na parte medial da perna, fíbula na parte lateral da perna. Tá aqui, ó. Olha que tá ficando bonito esse corpo, só com as coisinhas, ó. Olha que legal que fica. Não é bonitinho isso aí? E aqui a gente vai ver os ossos do tarso, metatarsos e as falanges do pé e a gente encerra. Quais são os ossos que a gente tem aqui no tornozelo e no pé? No tornozelo são 7 ossos, os ossos do tarso, ó. Calcâneo, talos, navicular, que é esse aqui, e cuboide, que é esse aqui, ó. Tá bom? Se eu deixar o cuboide, vou dar uma dica ouro pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a fileira dos cus, porque aqui todo mundo tem cu, ó. Cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio
e cuneiforme medial. Fileira dos cus. É a fileira do pé onde todo mundo tem cu. Cuboide e cuneiformes. 5 metatarsos para cada pé. Então tá aqui os 5 metatarsos. E aqui 14 falanges. Os dedos dos pés chamam-se artelhos. Então a gente tem 14 falanges nos artelhos dos pés. Sendo que o artelho maior é o hálux e os outros dedos dos pés chamam-se artelhos. Então aqui as falanges, ó. 14 para cada um aqui, ó. 14 para cada pé. Se eu tirar, vimos todos os ossos do corpo. Achou que viu todos? Não viu não. Olha aqui, ó. Aqui na planta do pé, geralmente a gente vai ter, ó. Se eu tirar a aponeurose plantar, olha isso aqui, ó. Eu tenho os ossos sesamoides aqui no pé, ó. Então se eu contar esses 2 ossos sesamoides aqui do pé direito, mais esses 2 sesamoides aqui do pé esquerdo, já são 210 ossos no corpo. Normalmente vocês veem todos esses que eu citei para vocês, aí você ouve falar, são 206 ossos, né? Não, não são. São 210 normalmente, que a gente conta os sesamoides. Que esses ossos sesamoides aqui, eles ficam dentro de um músculo que a gente tem no pé aí, que é o flexor hálux brevis, flexor curto do hálux. Vou pôr aqui do lado direito, olha aqui, ó. Tá vendo esse músculo aqui, ó? Ele vem aqui, se ramifica em 2 cabeças aqui, ó. E aí esses ossos sesamoides ficam dentro desse osso, desse músculo aqui, ó, tá bom? Ossos sesamoides são ossos que ficam dentro de tendões de músculos. Por isso que a patela é um osso sesamoide, porque ela fica dentro do tendão do quadríceps, tá? Então esse aqui é o flexor curto do hálux, onde ficam esses ossos sesamoides aqui. Vou tirar esses sesamoides aqui. E incrivelmente vocês viram aí todos os ossos do corpo em 10 minutos, ó. Tá? Não tem mais nenhum ossinho aí pra ver, ó. Tá bom? Ah, Rogério, mas tem dente aqui. Dente não é osso. Tá? Dente é dente, osso é osso. Beleza?